Agora aqui no TJ Aparecida, a gente vai falar de um tema que preocupa muito ambientalistas e chama a atenção do país. O vazamento registrado na Foz do Amazonas durante uma perfuração, uma atividade de perfuração. Para entender os riscos ambientais, os impactos também para a comunidade dessa região e o que esse episódio ele revela sobre a exploração de petróleo em áreas sensíveis, a gente conversa agora com o ambientalista e presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Bocuí, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde para você. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. Prazer estar de volta. Bocuí, eu já começo aqui com você pelo básico. Quando surge essa notícia de um vazamento como esse na Foz do Amazonas, qual deve ser a principal preocupação ambiental imediata? Bom, toda a questão da perfuração na Foz do Amazonas para a extração de petróleo girou no fato de ser um local onde existe uma fragilidade ambiental evidente. Então, essa fragilidade ambiental, na verdade, ela é incompatível com o risco de vazamento de óleo ou de produtos químicos que possam colocar em risco aquela região que é bastante sensível do ponto de vista de ecossistema. Tá? Além disso, você tem na região áreas que são habitadas por pescadores, as costas brasileiras, pescadores artesanais que dependem do pescado para sua sobrevivência. Então, qualquer vazamento de material poluente, e o petróleo é um material altamente poluente, poderia colocar em risco essa sobrevivência das pessoas e dos ecossistemas. Então, quando agora há a notícia que logo na perfuração já houve um vazamento, nós chegamos à conclusão de que o imponderável, por mais seguro que possa parecer uma perfuração, ela apresenta riscos e acontece. E nós estamos agora com a notícia de um vazamento justamente no processo de prospecção de petróleo. Então, isso demonstra o quê? Que há um risco, sim, envolvido, que aquela área é uma área frágil, portanto, não haveria vocação dessa área para a exploração de petróleo no local. Então, isso só evidencia a presença do risco e que esse risco realmente ele é muito importante de ser avaliado por conta da fragilidade ambiental da região e da vulnerabilidade das populações envolvidas também. Bocuí, boa tarde, sempre bom tê-lo aqui no TJ Aparecida e começando essa caminhada de 2026. A Petrobras afirma que o fluido vazado é biodegradável e dentro dos limites legais. Essa é a posição da estatal, né? Mesmo assim, esse tipo de vazamento pode trazer riscos? Quais seriam? Olha, mesmo que você admita que você tem um produto que ele é biodegradável e ele não apresenta riscos dentro dos limites da lei, isso não significa que ele não provocará impactos ao ecossistema. Ele pode provocar impactos, sim, que a gente desconhece devido até à fragilidade do local. Então, o importante é perceber que nas situações de risco, de vulnerabilidade ambiental, não há limite aceitável para vazamentos e para impactos de químicos. Então, a questão do impacto de produtos químicos, ela pode estar dentro da lei, mas ela pode não ser aceitável do ponto de vista do ecossistema. Então, é importante ressaltarmos que a fragilidade da região é que determina o risco. E a legalidade do processo, dizer que está dentro da capacidade de absorção do ecossistema, não é garantia suficiente para alterações nesse ecossistema. E mais importante é dizer que o risco está presente, está acontecendo um vazamento que era o que se temia, podia ser com outras substâncias. Sim, a gente vai seguir acompanhando toda essa situação desse vazamento. Bocuí, aproveitando a sua participação aqui no TJ Aparecida e ainda falando sobre meio ambiente, mas agora de dados recentes que mostram uma redução de cerca de 9% no desmatamento na Amazônia e no Cerrado em 2025. Apesar disso, os índices ainda estão em patamares historicamente altos. Depois de uma queda inicial mais forte, parece que reduzir o desmatamento fica cada vez mais difícil. Por quê? O que muda nesses desafios quando os números começam a desacelerar?
O que a gente tem que compreender exatamente o que representa esses números, né? Quando eu digo, olha, eu tenho aí 9.000 quilômetros quadrados de desmatamento no Cerrado e na Amazônia, o que isso representa? Na realidade, isso representa 2 campos de futebol por minuto, né? Aproximadamente. E se a gente for ver na Amazônia, um campo de futebol, mais de um campo de futebol por minuto, o que significa uma árvore de grande porte da Amazônia sendo retirada a cada minuto. Então, eu diria que isso é inaceitável. E nós temos que lembrar que a Amazônia ela era muito maior em área há praticamente 20 anos atrás, quando se estabeleceu essa série histórica que hoje se pensa para fazer as questões comparativas. Então, um desmatamento dito menor hoje, ele é muito mais impactante do que era há 20 anos atrás, quando a floresta era maior, né? Então, tudo é relativo. Nós estamos falando de uma floresta que está perto do ponto de fenecimento, ou seja, de falência ecossistêmica. Então, cada quilômetro quadrado importa. E quando você diz, eu tenho um desmatamento de 500 mil quilômetros quadrados, isso é de uma relevância enorme. Então, essa lógica de diminuir um pouquinho do ano passado, por favor, isso não vale para os tempos atuais, onde você tem mudanças climáticas, você tem uma porção de outros elementos que são determinantes para dizer que esse risco é muito elevado para a sociedade. Nós temos que caminhar para o desmatamento zero e para a proteção da Amazônia. Aliás, uma promessa do presidente Lula, né? Enfim. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Uma ótima tarde para você, um bom fim de semana. Até a próxima, viu, Bocuí? Eu que agradeço. Bom ano para todos. Para todos, valeu. Até a próxima.